Esse é um 5, né? Para um pouco, pessoal. Tô aqui no nosso estúdio de gravação, como vocês podem ver, para dar um recado super rápido referente a esse episódio. Nesse episódio a gente vai falar do Blood Over Brighhaven, que é esse livro aqui que vocês estão vendo comigo. E, como parte desse episódio, a gente vai sortear um exemplar desse livro aqui para um dos nossos inscritos. Então, como é que vocês vão fazer para participar? Primeiro, se inscreve no canal. Segundo, deixa like no vídeo. E deixa aqui embaixo um comentário do qual é o seu livro favorito que você leu esse ano. Fechou? Até mais. Esse é um 6, né? Agora você vai quebrar. Agora eu vou quebrar a rating scale. Esse que é o problema, você fica dando 5 pra tudo. Eu Dos tive livros que... anteriores, aí escorre uma lágrima aqui que o cara que ninguém se importa morreu. Você 5. não se importa. Aí quando você chega num livro que realmente tem uma razão. Cheers! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Chapters and Tears, ou Livros e Piritas. É isso aí. E hoje a gente vai trocar um pouco. Finalmente nós terminamos a trilogia do Red Rising e a gente vai sair um pouco do espaço caótico onde uma raça superior está dominando as outras para um universo um pouco mais diferente, menor. Um pouco menor, mas que ainda tem uma raça achando que é melhor, umas pessoas achando que são melhores que as outras e dominando as outras pessoas. Exato. Então, meu nome é Raíssa e a última vez que eu fui na livraria eu fiz um pouco de estrago. Como sempre. Como sempre. E meu nome é Thiago e eu fui atingido por um caminhão quando eu li esse livro. Eu fiquei no chão também. Eu fiquei passada, chocada. Eu acho que eu fiquei assim... Sabe aquela sensação de que... Eu não sei, quando eu terminei eu parei assim e fiquei olhando pro nada por uns minutos assim e tipo... Quando você terminou? Final. Eu fiquei assim, o que eu acabei de ler assim, sabe? Eu fiquei muito, muito chocada, mexeu um pouco com as minhas estruturas. Mas de que livro que a gente vai falar hoje, Raíssa? A gente vai falar sobre o Blood Over Brighhaven. Não sabemos com certeza se ele saiu no Brasil ou não. Não, eu pelo menos pesquisei na Amazon Brasil e eu não achei nenhuma versão em português. Então, pessoal, vamos engajar nesse vídeo aí para as editoras verem que o povo brasileiro quer ler esse livro e trazer logo pro Brasil, porque, vale a pena. Esse livro vale bastante a pena, sim. Eu acho que, principalmente por ele ser... Às vezes eu fico pensando que as editoras gostam mais de levar a série de livro, porque dá mais dinheiro ao longo do tempo do que livro único, mas pro leitor, quando você vai pegar alguma coisa para ler, é muito mais fácil você pegar um livro que é um livro único, é muito mais fácil se sentir motivado do que você olhar e falar assim, eu vou pegar esse livro aqui, mas tem 7, 8 livros na série que eu vou ter que ler depois. Quando a série não termina? Fica um abraço aí pro Game of Thrones. E pro... O Nome do Vento. Name of the Wind, do Patrick alguma coisa, esqueci o nome dele. Eu não conheço, não. Ele lançou o primeiro, o segundo e agora já tá 12, 13 anos que não saiu o terceiro. E aí, eu não sei, eu sempre fico assim, quando eu gosto muito do livro, eu fico assim, puxa, quero saber mais desse universo e tal, tem muito, mas esse livro em específico, e óbvio que a gente vai falar mais, a sensação é que foi uma história muito fechada e muito boa. Eu achei sensacional, assim, o trabalho da autora de conseguir colocar tanta coisa, explorar tantos temas e aprofundar tanto nos temas mais sociais, né, quanto mesmo na construção da magia, da sociedade, do mundo dela, mesmo em tão poucas páginas, em 400 e poucas páginas. Sim. Ela criou um negócio redondinho, fechadinho, abordou temas de misoginia, racismo, colonialismo, apropriação cultural em 400 páginas. E é um livro de fantasia. By the way, não é um livro de crítica social. Talvez. Provavelmente mas com uma mascaradinho ali com os elementos fantásticos.
Pra gente poder começar a beber, então, introduzir Esse é o objetivo dessas gravações. A gente, a essa altura do campeonato, o pessoal já sabe, né? Que o podcast é sobre bebida e a gente precisa de uma desculpa para conversar sobre algo, né? O objetivo é a gente beber, só que aí a gente achou que ia ficar estranho a gente só ficar aqui bebendo, né? Então a gente arrumou uma desculpa Eu acho que ia ficar estranho mesmo. Mas o primeiro drink, então, que a gente vai fazer que nem no episódio anterior, então. O drink vai sair num episódio curtinho separado, a gente fazendo o drink. Mas o primeiro é o Bright Haven Secret. E os ingredientes e a explicação do drink vão estar no outro episódio. Cheers. Cheers. Nossa, achei animal. Já começou bem para essa discussão. Animal, peligroso. Tá, então eu vou começar com a sinopse do livro. Antes disso, recados? Alguma coisa que você quer falar com o pessoal que nos assiste? Recados de sempre. Álcool, livros adultos, temas adultos, logo, podcast adulto, tirem as crianças da sala. Não nos responsabilizamos pelo nosso palavreado, então... A gente se comporta bem até. A gente se comporta bem, mas aí acho que chegando no segundo drink ali já começa a sair umas palavras meio complicadas. Talvez, não lembro. não lembro, amnésia alcoólica. Mas enfim, como todos os nossos episódios, o livro trata sobre temas bastante adultos também e tem alguns temas... Ele é bem gráfico, assim, tem alguns pontos, então não é um episódio, nem um livro para crianças. Não, acho que não. Então, vamos começar pela sinopse do livro, especialmente porque não tem o livro no Brasil, então acho que é importante passar por essa parte. Então, ele passa numa cidade que chama Tiran. Vamos falar o nome. Enfim, eu já não sei os nomes. É uma cidade utópica onde vivem magos. Utópica ou distópica? Não, então, quem mora lá considera ela que ela é uma utopia. E ela é basicamente controlada, assim, o governo é formado por magos. E eles são tanto a parte científica, né, quanto a parte de governo, mas também tem uma parte do governo que não é de magos, né, que é a parte civil. Mas eles são uma boa parte ali do poder da cidade. Sim. E esses magos, eles, como eu falei que eles são da parte científica, eles estão constantemente fazendo avanços para as pessoas que moram lá usando essa magia, né, então... eles usam... Eu senti que eles usam a magia, assim, muito como se fosse... eletricidade, assim, pra gente. Então, usa pro trem, usa pra fazer elevador, pra mover coisas, pra esquentar chá. Parte industrial, né? Muito movida a energia industrial, em vez de ser carvão ou eletricidade, é a magia. Isso. E eles, nesse momento que a gente tá no livro, eles têm um grande objetivo, que é expandir a cidade. Então, essa cidade, ela é um domo, né? Tem uma barreira em volta dela, é uma barreira mágica, e ela é responsável tanto por regular a temperatura ali na cidade, então ela está sempre em primavera, verão, ali o clima, quanto para proteger das forças externas, né? De qualquer tipo de problema externo. Tem essa, como se fosse uma bolha mesmo em volta da cidade para proteção dela. E aí eles estão nesse momento querendo expandir essa bolha, porque cresceu a população dentro da cidade, eles precisam expandir o território da cidade. E aí, nesse cenário, a gente tem a nossa personagem principal, que é a Sayona, que ela é uma jovem estudante maga, e ela quer se tornar a primeira mulher a se tornar Archmage, que é um dos níveis mais altos de magia dentro da... quando você... meio que você se formou ali, né? E você ganhou o seu título de... Não, mas você se forma, você ganha seu título de Mage, né? Só que aí, pra você
Eu não lembro agora se é High Mage ou Archmage que ela High quer Mage. virar. Porque Archmage é o tutor dela. Tá, então ela quer virar High Mage, que é como se você fosse assim, você se formou na sua graduação, você vai fazer seu pós-doutorado, seu doutorado. Acho que ela vai continuar trabalhando com pesquisas, Isso. né? E aí eles não aceitam mulheres, assim, eles abrem para mulheres teve, uma vez né? a cada 10 anos. E mesmo assim é pra falar, tá vendo? É uma vaga para mulher a cada 10 anos e nunca selecionaram ninguém. Tá Mas vendo? Mulher não... Essa parte aqui não serve. Exatamente. E aí a Sayona, ela vai tentar ter esse papel e ela consegue, né? Isso acontece bem no começo do Acontece livro. bem no comecinho. Pra surpresa de ela consegue. protagonista de qualquer livro de ficção. Mas pra surpresa de ninguém, não é tão fácil quanto só entrar e conseguir ali, né? Tipo, os desafios, das aventuras dela só começaram. Ela tem que lidar com muita gente ali dentro que é completamente machista, misógino e que não quer o sucesso dela e vai fazer de tudo para atrapalhar o sucesso dela, ela ser bem sucedida dentro dessa academia mágica. E uma das coisas que eles fazem para isso é dar para ela um assistente que eles considerariam inútil, assim. Né? Ele é uma pessoa que tem esse conceito de tribos, né, fora da cidade, e aí são, obviamente, para as pessoas que moram nessa cidade, eles são inferiores, né? Em todos os sentidos. Tanto que eles moram no subúrbio, eles não têm acesso a essa eletricidade, eles não têm acesso às coisas que todo mundo tem. Não tem acesso à educação. E os trabalhos dele geralmente são os trabalhos precários, de manutenção. Então, o Tomel, que é a pessoa que os magos tóxicos dão para ela de assistente, ele estava trabalhando como janitor, qual que é a palavra? Faxineiro da academia. Lá, né? E aí eles falaram assim, já que você é tão boa, Sayona, faz todo o seu trabalho aí com esse cara aqui, ó, esse cara não qualificado, já que você é tão foda assim, você conseguiria fazer com ele. E isso é basicamente eles falando assim, setando ela pra falhar, né, pra que ela continue se sentindo deslocada, inferior, e tanto ela quanto o Tomel, né, porque eles colocam ele numa posição de humilhação mesmo, né? Ele tá lá como parte do jogo pra humilhá-la, né? E só pra ter uma ideia, todos os outros High Mages, eles têm outros magos que passaram muito tempo estudando, ou seja, eles estão ali pra somar, enquanto eles colocaram o Tomel mais pra puxá-la pra trás, era o objetivo. Mas Tomel e Sayona fazem dos limões limonada e vão encontrar forma de usar as diferenças deles, tanto de crença quanto de forma de pensar, para encontrar soluções para o problema que eles estão tentando resolver, que é a expansão da cidade. Mas no processo, como o nome do nosso drink já diz, eles vão descobrir segredos sobre como funciona essa magia dessa cidade e sobre as pessoas também que estão envolvidas no controle dessa magia. E esses segredos que eles descobrem são capazes de destruir completamente tudo que eles conhecem como verdade, assim. Abalar tanto as próprias crenças dele, quanto a estrutura da cidade, do sistema de crença de magia, o sistema religioso, sistema de governo e tudo mais. A magia não só ela faz eles viverem nessa utopia, mas também é a fundação de toda a sociedade, né? E da religião, né? Isso. A sociedade em si, né? Então, tanto a parte de infraestrutura, religião, pensamento e tudo mais. E aí, quando você tira essa parte, você tira o chão das pessoas, né? E aí, como a gente estava falando antes, então esse livro ele trata sobre muitos temas, muito além da ficção, assim. Então, tipo, questões de gênero, de privilégio, de racismo, de até onde vale a pena você sacrificar por poder,
né, por ambição. Sim. E como a gente já sabe, baseado nas outras histórias, a magia sempre tem um preço. E aí, nesse caso, é um preço bem alto. E eu acho que quem for ler tem que estar preparado para muitos questionamentos sobre ética, moralidade, rivalidade entre homens, né, entre gêneros e etnias, né? De novo, eu acho que é um livro super curto assim, óbvio, comparado com o que eu estava acostumado a ler, mas que consegue de forma muito concisa e muito boa, assim, tratar desses temas. Não é superficial. E, de novo, você questiona, assim, decisões. Até mesmo, né, você pega a personagem principal, uma mulher dentro de uma sociedade machista. Ela também é preconceituosa em alguns momentos. E acho que isso é bem legal. Assim, do ponto de vista de você, como autora, explora. Eu sei que a gente não tem uma categoria para autora, mas definitivamente ficou na minha lista de autoras favoritas. Quero ler mais, né? Tipo, é um automático, quero conhecer mais sobre essa autora, dado que ela me entregou aqui. É isso, então. Mais alguma coisa? Não, acho que é um bom ponto pra gente entrar nas nossas notas. E começando por enredo e ritmo. Você quer começar? Enredo e ritmo. O ritmo, de novo, achei muito bom. Não fiquei com a sensação de que ficou faltando alguma coisa. O livro é muito rápido. Não tem como ter enrolação, e não tem enrolação. Tudo acontece por causa de uma razão e tudo está bem conectado, bem escrito. Eu queria que tivesse um gênero específico de fantasia. Eu até fui procurar depois. Eu lembro. Eu queria que tivesse um gênero específico sobre esses assuntos, onde você... porque eu falei na minha introdução que eu senti que eu estava andando na rua, olhei para os dois lados, fui atravessar e de repente o trem passou, que nem aqueles desenhos antigos. Você olha para os dois lados, nada, e foi assim que eu me senti. Eu gostei muito. Acho que eu vou salvar os 5 para algumas exceções. Nossa, você é muito, muito cruel, mas você vai Mas eu vou dar 4,5. Tá, eu dei 4,5 também. Eu coloquei 5 para enredo e 4 para ritmo, e aí a média ficou 4,5. Por que eu dei 4 para ritmo? Porque eu senti que eu precisei do audiobook só da metade para frente. Então, o audiobook, né, eu comentei no vídeo dos drinks, mas assim, não consigo parar. Entendi. Esse é o momento em que o livro tá tão interessante que eu não posso parar, eu preciso continuar lendo enquanto eu tô fazendo outras coisas, assim, não dá pra eu esperar eu ter tempo pra sentar no sofá pra ler, sabe? Então, foi mais ou menos da metade ali, sei lá, 40%, 50% pra frente. Eu achei no comecinho, não no comecinho, mas na parte que ela tava explicando mais pro Tomel sobre a magia e tudo mais, como que funcionava, e que é meio expositiva mesmo, né, dela explicando pra ele como funciona, eu senti um pouco mais lento ali, não que impactou minha leitura e que eu queria desistir, mas eu senti um pouco mais lento, então eu acho que 4,5 fica justo. Esse eu acho que é um bom ponto, talvez aí pra quem pega esse livro. Se você sentir que o começo tá um pouco mais devagar, persevera. Com certeza. Porque vale a pena. Mas eu entendo que como tem acho que a metade esse é um ponto de divisão assim no livro. E aí o ritmo melhora muito. Tiro, porrada e bomba. Melhora, mas a trama muda, né? Tem o plot twist. Muda um pouco, tem um plot twist ali. Então eu entendo, porque realmente, de novo, assim, você tá ali olhando e lendo e entendendo sobre o sistema de magia
E aí, de repente, você... Eu até lembro que você estava me mandando mensagem, tipo, nossa, interessante esse sistema de magia, eu tô interessado em ver para onde que isso vai, mas ela na escola, como que vai desenvolver e tal, e de repente... What? Como assim? Foi bem legal essa parte. Beleza, próxima nota, desenvolvimento de personagens. Eu posso começar, Vai lá. porque eu pensei bastante sobre isso e é um 5 fácil, assim, pra mim. Eu acho que a Sayona, ela é um personagem extremamente complexo e ela é até difícil de você gostar dela em alguns pontos, principalmente no começo. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu me sentia muita empatia por ela, né? Tipo, me colocando no lugar dela, do preconceito todo que ela tava passando, a discriminação intelectual e tudo mais, eu ficava brava e puta com ela, dela fazer a mesma coisa que fazem com ela com outras pessoas, sabe? Dela ser, que nem você falou, dela ter o preconceito com outras pessoas e ser extremamente, tipo, cabeça fechada e olhar só pro próprio umbigo e não olhar para as coisas que estão acontecendo em volta dela e entender as injustiças que estão acontecendo em volta dela. Tipo, ela só enxerga a injustiça dela e não enxerga as injustiças que estão em volta. Ela é egoísta, né? Extremamente egoísta, egocêntrica e até meio um pouco sociopata, assim, eu diria, em alguns pontos. E ela é claramente uma pessoa muito inteligente, assim, mas ao mesmo tempo ela é muito ignorante para algumas coisas, mas que tem mais nuance, assim. Ela é muito inteligente para fatos e lógica e ciência, mas ela é muito ignorante e inocente em questões de relacionamentos humanos, nuances interpessoais e motivações das pessoas, né? E ela... eu senti que ela cresceu. Você consegue ver o crescimento dela durante o livro e ela quebrando essas crenças durante o livro. Ela começa com essa mente extremamente fechada, aí ela vai conversando com o Tommy, vai conhecendo mais sobre a cultura dele, aí ela começa assim, então seu povo é burro, mas você é diferente. Aí depois ela vai começando a pensar assim, não, pera, isso que ele tá me falando é meio incongruente com o que eu fui ensinada e tudo mais. E até o ponto que ela, todas as crenças dela são quebradas e ela começa a ver as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Então eu senti que ela passou de um personagem extremamente desgostável, assim, que eu tinha ranço até de ler as coisas que ela tava pensando, pra no final ela ser uma personagem grande e heróica e não que eu concorde com todas as ações dela, mas assim ela mudou muito. Entendi. Ela cresceu e desenvolveu durante o livro. Então eu dou nota 5 para desenvolvimento de Sayona, porque não tem muitos outros personagens não, assim, né? Eu acho que o Tommy tá lá, mas ele é evoluído desde sempre, assim, desde o começo. Ele tá mais lá como um mentor, assim, para ela, pro desenvolvimento dela, do que o desenvolvimento próprio dele. Então, nota 5 de desenvolvimento de personagem pra mim. Faz sentido. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu não concordo com o ponto central de que a Siona evoluiu. Eu acho que ela se manteve a mesma desde sempre, no sentido de que o núcleo dela é a verdade acima de tudo. Então, entendi. Pra mim, ela sempre, assim... Ela só mudou de verdade daí. Quando a verdade que nem você falou, né? Ela é muito lógica. Então, quando a verdade é apresentada pra ela, nada mais importa. Sim. Entendi. E eu acho isso muito legal. Eu gostei da personagem. Não achei ruim o fato de você ter poucos personagens. De novo, um livro pequeno, não precisa. Não precisa de mais nada. Tem alguns outros personagens secundários, mas eles são só pra ajudar e a mexer a história, mas eles não têm substância. Mas aí você tem, acho que um dos pontos principais da religião é que a verdade é... O que o brother falou lá, né? O que mas o cara que escreveu o livro lá falou. Um moto lá, a verdade acima de tudo, verdade não sei o quê. E
E assim, e aí quando aciona, quando ela é, e é super engraçado porque os homens acreditam que as mulheres não vão ser boas magas porque elas são muito emotivas, né? Lembra certos políticos por aí. E eu achei muito interessante, muito rico, porque a Siona é exatamente o contrário. Uhum. Ela é super racional e super lógica. Então é por isso que, assim, minha nota é 4, Tá. o que é uma nota Acho que é justo. justa, mas eu não vejo tanto ela como ela evoluiu como uma personagem. Eu acho só que fatos novos foram apresentados para ela e ela reagiu como eu esperava que ela Tá. reagisse a esses fatos. Tá. Não, eu entendo seu ponto de vista. Não concordo completamente, mas entendo. Mas eu acho que tem até um ponto que eu anotei aqui, que é, embora eu ache que ela tenha crescido um pouco na questão, mais uma questão social, assim, de se importar com as outras pessoas, Sim. De se importar com quem tá em volta dela, porque no começo ela, tipo, ela não sabia nem o nome do padeiro, da padaria que ela ia todos os dias. Ela não. A tia dela, tipo, lavava a roupa dela, fazia comida pra ela e ela não dava um obrigado. Então ela era, tipo, completamente sem tato social. É. E aí, mais pro fim, com a relação dela com o Tommy, eu acho que ela cresceu nesse sentido de se importar com outras pessoas além dela, um pouco. Mas eu acho que um ponto do que você falou, que é ela se manteve verdadeira com quem ela é que tanto desde o começo até o final, ela manteve essa questão do egocentrismo dela, né? É. Que é tipo, ou eu vou ser lembrada por ter expandido a cidade, ou eu vou ser lembrada, por expor essas outras coisas aqui. Então, tipo, ela continuou verdadeira a esse sentido de o meu objetivo é o meu objetivo. Ser lembrada é o meu objetivo. E acho que esse que é um ponto interessante, assim, que tudo que ela fez foi levando... Assim, eu concordo com você, ela melhorou, você tem até essa relação deles dois, né, que vai sendo trabalhada durante o livro, mas no final, todas as ações dela são por ela. Por ela, Tipo, e assim, super ok com isso. Danos emocionais. Esse é um 5, né? Esse é um 6, né? Agora você vai quebrar. Agora eu vou quebrar a rating scale. Esse que é o problema, você fica dando 5 pra tudo eu dos tenho livros anteriores, aí escorre uma lágrima aqui que o cara que ninguém se importa morreu, Você 5. não se importa. Aí quando você chega num livro que realmente tem uma razão pra dar danos emocionais, 6. É isso. Aí você já sabe, né, pessoal? Vamos chegar no 10 e a escala só vai até 5. O rating scale é meu, eu dou a nota que eu quiser. Esse podcast é meu, eu dou a nota que eu quiser. Só. Danos emocionais, 6. Por motivos... Raíssa? É difícil explicar sem spoiler, né? É difícil explicar sem spoiler. Então fica atento aí pra parte com spoiler pra poder entender. Mas assim, que nem o Thiago falou, se você descreve o livro como estou atravessando a rua, olhei pros dois lados e de repente veio um trem e passou por cima de mim, em consequência, né, a conclusão lógica é que o dano emocional tava alto ali. Tem um impacto. Tem um impacto. Então, não dá pra explicar muito na parte sem spoilers, mas assim, prepare-se pra ficar chocado. A gente pode falar que é quando eles descobrem o segredo. O segredo que tá relacionado com a magia. Então, acho que isso dá pra gente falar, né? Que através... Porque a gente falou um pouco na sinopse, né? Que a cidade está em expansão e aí a Siona ela tá designada... no time, ela tá no time das pessoas que tá tentando descobrir como fazer essa expansão, porque ela precisa de muita energia para conseguir fazer. É um feitiço complexo, né? Então é um feitiço complexo em grande escala, então ela precisa de bastante energia. E aí esse processo de estudo dela, de como fazer isso acontecer, ela eventualmente se depara com a fonte da magia. E aí isso daí, e assim,
é mais ou menos nesse ponto que a gente fala A metade do livro. E é daí o livro toma uma proporção, um caminho totalmente diferente. As implicações disso para Siona e para a sociedade. E entra muito em discussões de moral também, né? Tipo, o quanto vale essa expansão, o quanto vale o conforto dessas pessoas, qual que é o preço que a gente está disposto a pagar, qual que é o preço que é eticamente válido a gente pagar por isso. Mas antes disso, o livro já vinha trazendo, assim, pequenos... O prólogo. O prólogo é bem pesado, né? Que é a tribo do... Tomel? Eles descrevem como pronunciar o nome dele, mas eu sou péssima com esses negócios de fonema. Ouvi, mas pra mim eles estavam falando, assim, o meu ouvido não... Tipo, o meu ouvido de pelega aqui ouviu o Tomel. Só que na descrição do livro eles falam que é diferente, que parece, tipo... não sei. Tá é bom. Tomel. Então fica aí. Enfim, Fica aí. Que é a tribo dele tentando escapar do Blight, que é o quê? Uma praga? Eu traduzo como praga. E aí eles estão fazendo uma travessia, que é basicamente a travessia entre o que está em volta fora da cidade para dentro da cidade. Só que esse trajeto ele é muito perigoso por causa da praga que existe em volta da cidade, que já vem consumindo a tribo dele e outras tribos. Não só em volta da cidade, né? Tipo, na parte de fora inteira, mas ela é especificamente mais ativa ali nessa perto região. da cidade. E aí tem a tribo dele, acho que são 40 pessoas, 20 pessoas. Não, 40, começa com 40. Né? E eles vão fazer essa travessia e aí só sobra ele e a sobrinha dele. Da tribo inteira. E tipo... Os 40 já era o que tinha sobrado da tribo dele. Então, basicamente, no fim, depois quando ele consegue atravessar, ele e a sobrinha são os últimos remanescentes da tribo inteira. Então, acho justo... 5. 6. E aí, a nossa última nota é Vibes e World Building, é construção de mundo. Vibe, de novo. Eu dou 5 também, porque pra mim foi perfeito. Porque tu dá 5 pra tudo. Não, porque eu acho que foi... Que nem a gente falou antes, é fechado, não precisava de mais, não precisava de menos. Ela conseguiu me... Eu não fiquei com vontade de mais. Exato, né? Tipo, não faltou nada. Queria saber o antes, queria saber o depois. Ela me explicou porque, tipo, como que a cidade surgiu, ela me falou. Ela me explicou sobre... as crenças religiosas, ela me explicou como que a magia funciona, ela me explicou como que a estrutura de governo funciona. Tipo, ela me explicou tudo. Assim, talvez eu gostaria de ter uma pequena novela depois do final, assim, pra falar só, tipo, e aí aconteceu isso depois de todas as consequências. Mas não é necessário, assim, seria só, tipo, pra ser um 6. Só pra ver. Você queria ver da perspectiva de quem? Da Cara. Da sobrinha do Tomel. Eu queria ver o pessoal da cidade. Também. Mas, enfim, dado que foi... A prima dela, eu queria ver a perspectiva da prima e da tia dela. Nossa, a tia dela, coitada. Mas, enfim, dado que foi fechadinho, eu achei que foi... Ela fechou tudo... Ela me mostrou tudo que eu queria ver e ela fechou o ciclo ali e construiu um mundo muito bem formado na minha mente. Eu acho que ela merece, M.L. Wang merece um 5 de construção de mundo. Justo. Eu achei justo também. Gostei. Um 4 aí tá super... tá bom. Thiago é aquele professor que dá 9,95 pro aluno, mas não dá o 10. Eu não vou furar o teto da nossa escala de números. Então eu vou guardar meus 5 pros livros que realmente são... Assim, de novo, do dano emocional foi 5. Teve ali o mundo, de novo, bem construído e tal. 4,5 então, pelo menos. Não, fica com a sua nota aí.
4. Tá ótimo. E aí eu acho que a gente pode fechar com... O quê? Eu queria adicionar Pode adicionar o que uma você outra quiser. categoria. Categoria especial. Acho que uma categoria que a gente podia adicionar em livros de fantasia, que é o sistema de magia. A nota... Nota 6. Não. Mentira. Eu vou dar nota 4,5 porque não é Brandon Sanderson. Você acha que o sistema de magia do Bran é 5? Eu não acho que... Assim, não sei se... Quando tem um assininho ali, aí o negócio Não, fica mas assim. é que eu acho que... eu não diria todos, mas é que eu acho que o Brandon, ele faz muito bem o que eu comentei também durante o drink, que é criar um sistema de magia que tem limites e que tem lógica. Então, eu até, quando eu entrei na minha noia de querer escrever um livro, eu comecei a ver uma as aulas dele, né, de escrita. Isso do último episódio pra cá? Ou... Não, antes até do último episódio. Eu tava vendo no aeroporto quando eu tava voltando. Sim. Ele fala que uma dos grandes problemas de fantasia é você criar uma magia que pode tudo. Isso. E aí que você, do nada, o seu personagem, ele faz alguma coisa mirabolante e você justifica com magic. Ou que ele quebra paradigmas. Exatamente. E aí isso deixa a história e tudo que tá acontecendo em volta ali, o enredo não crível, né? Porque qualquer coisa pode acontecer. E aí o cara pode resolver do nada por uma força mágica sem explicação. Então, ele explica que você criar, não barreiras, mas limites para o seu sistema de magia faz com que você se mantenha dentro desses limites e aí a sua história precisa evoluir de acordo com eles. Então, você tem que ter um enredo que faz sentido com esse, tipo, que as coisas acontecerem fazem sentido dentro desses limites. Certo. Então, assim, eu acho que de forma macro, o Brandon Sanderson faz isso muito bem, na maioria dos livros dele. Eu não acho que tem nenhum sistema de magia igual. Que é melhor do que... Não que eu tenha lido, né? Não, por isso que eu tô falando assim, muito, mas... um grande asterisco aqui, mas o que foi feito no Stormlight com... e tipo, você tem todas você tem as 10 ordens, você tem todas as questões de física, quote-unquote, que limita o que você pode fazer. Tem certeza que você quer dar 5 pra isso? Não, então, aí eu dei 4,5, porque... Tá, vou dar 4. Não faz. Porque eu ainda acho que tanto o sistema de magia de Stormlight quanto de Mistborn, que é da metalurgia e da ferroquimia e tudo mais, são mais bem desenvolvidos. São confusos para quem tá começando, né? Então você precisa... Você leva um tempo... Ali, você leva um tempo para se acostumar. Esse daqui tem o benefício de... Foi confuso por um tempo, mas eu consegui fazer uma analogia rápida, assim, de como ele funcionava e consegui entender. Mas ainda assim, eu acho que o Stormlight e a metalurgia... não é metalurgia. Ferro, alguma coisa. Ferroquimia e... enfim, os de Mistborn são mais bem elaborados sim. do que esse. Então eu coloco como 4. Mas eu acho que é uma nota boa pra gente acrescentar nos outros livros. Geralmente os livros de fantasia, eles trazem... Acho que a gente não trouxe pro Red Rising, porque não tem magia, não sei se não você tem magia. Porque Red Rising é sci-fi. Exato. Não, eu concordo. Acho que o sistema de... Acho que o sistema de magia ele foi muito bem colocado. E apesar da magia... Você acha que vale explicar como que funciona o sistema de magia? Ele tem alguns pontos principais. O primeiro é o mapeamento. Então, não, o primeiro é o codamento. Né? Você tem que fazer todos os cálculos, que é a parte lá dela fazer o teste para entrar na academia lá. Então, pega esse objeto aqui e levita. Então ela tem que saber o peso do objeto, a quantidade de magia que vai a quantidade de energia que vai colocar e tudo mais. Isso é tudo cálculo. Essa parte... Eu lembrei muito da minha primeira aula de... Não lembro o nome da aula, mas a primeira aula de computação que eu tive, de ciência da computação que eu tive. Cara, não chamava algoritmo, mas, enfim, foi no colégio técnico.
que ele mandou a gente escrever um pseudocódigo de como trocar uma lâmpada. E aí eu lembrei muito, assim, quando eu tava lendo, eu lembrei muito disso, porque são as instruções, basicamente, que você tem que dar pra trocar uma lâmpada, né? Então é tipo, pega a escada, move a escada, sobe na escada, gira 3 vezes pra direita, desce da escada. E é basicamente isso que ela faz na hora que ela tá escrevendo lá no Spellograph, que é a máquina de escrever de feitiços. E aí, depois que ela termina de escrever essas instruções, ela precisa executar esse programa, né? Mandar rodar o programa. Contexto, nós dois somos programadores, somos de ciência. Você fez ciência ou você fez engenharia? Não, você fez... Sistemas da informação. Mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Mas enfim, aí você precisa executar o programa e aí no caso do sistema de magia eles precisam pegar, meio que botar o computador na tomada ali, né? Pegar energia de algum lugar. E aí a forma como isso se realiza é eles tunado ali na máquina de escrever, eles têm um display que você coloca as coordenadas. Meio que eu coloquei um target ali, tinha um alvo ali. Você coloca as coordenadas de aonde você acha que essa energia tá. Então a energia vem do outer world, outer realm deles, né? Que é tipo, é o mundo além, uma dimensão além que eles pegam energia. E aí ela bota as coordenadas lá, vê os pontinhos de energia e aí ela calcula basicamente pelo brilho do pontinho de energia se tem energia suficiente para executar o programa dela. Eu via como se fosse um radar ali. Um radar sonar, assim, né? Isso. E aí ela escolhe o pontinho lá que tem mais energia, que tem energia suficiente para executar o programa dela. E eu achei muito interessante, muito legal esse sistema. Você acha que você teria se identificado tanto? Se eu não fosse programadora? Não sei, acho que não. Então, eu acho que teria sido mais difícil de entender. Acho que tem um pouco do peso emocional, assim, na nota, porque realmente eu também fiz essa analogia. Acho que foi achei muito interessante, muito intrigante. Então, 4 pra mim tá super justo aqui. Não é muito bem explorado e eu acho que, assim, não também é o foco do livro. Não. Assim, a magia, ela tá lá. Eu acho que explora o suficiente. A magia, ela tá lá, mas como ela funciona, é assim, é parte do plot, mas não é o... né? Eu acho que assim, a parte que importava eles exploraram, que é a parte de você encontrar o ponto de energia, mas é toda a parte de você fazer as redes né, as redes de feitiço para você, se falha um, você vai pro próximo e tal. Eu acho que essa parte meio que não importa muito e foi explorado o suficiente para o que precisava no enredo. Eu acho que o que a gente tinha falado no anterior é que a nota final era mantém ou não mantém na estante? Mantém. Claramente mantém, porque tá aqui, né? Não, mas tu comprou o livro também? Você comprou não, eu comprei antes. Não, mas você leu esse aqui. Eu li esse. Tá. E aí mantive. Não foi que você comprou o e-book, o audiobook e depois o hard... Não, eu comprei esse e aí eu cheguei no meio e eu comprei o audiobook. Não, justo. Porque eu precisava. Mas esse é um livro... Os livros que a gente falou que mantém na estante é tipo... É um livro que você gostaria de ter para emprestar para alguém porque você acha que mais pessoas precisam ler? Sim. Sim, mais pessoas precisam ler esse livro. Então, Qual é a sua nota final pro livro, então? Minha nota é 5, porque eu tenho 4,5, 5, 6, 5, 4 é 5. 7, 8. Não, acho que eu dou um 4 pra esse livro, tá bonzão. Tá bom, 4. Não tá? Tá, mas eu acho bom. Que eu quero fazer um parênteses aqui, que eu indiquei esse livro pro Thiago. Antes do Red Rising. Porque no livro passado ele ficou me botando maior pra baixo, maior pressão, falando que eu indico livro ruim. Quero dizer aqui que eu indiquei um livro 4,5 estrelas pra ele. E que ele manteria na estante dele. Então, pessoal... Precisa ser mais consistente, né? Ouçam minhas recomendações, vale a pena. Na verdade, ouçam as minhas recomendações. Porque eu sou um filtro. Talvez, pode ser. Eu acho que é isso então, para discussão sem spoilers. Vamos para a próxima, para a parte com spoilers agora. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.